Salve, meus peritos e peritas! Sejam bem-vindos a mais uma investigação aqui no canal Falando em Crimes. E de primeiro eu já quero pedir desculpa a vocês pelo sumiço que eu fiquei esses longos meses aí sem trazer conteúdo para vocês aqui no canal. E me explicar o porquê disso, né? A minha rotina ela mudou muito nesses últimos meses. Foram trabalhos que entraram, trabalhos que saíram. Eu tenho outros dois conteúdos na internet também, então foi muito difícil conseguir conciliar todos eles e ficou bem complicado para mim. Mas estamos de volta. E muitas mudanças vão acontecer, eu vou contando para vocês isso no decorrer dos vídeos que eu vou postando aqui no canal, dessas investigações que a gente vai trazer aqui. E desde já eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui, vocês que são novos aqui, né, que chegaram pelos últimos vídeos que vocês assistiram. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que terão muitas outras investigações aqui pra gente acompanhar. E hoje a gente vai trazer um caso muito delicado, que é o caso do pequeno Miguel. Mas antes de eu começar a falar mais sobre esse caso, eu vou pedir para você, se puder, deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e já ativa o sininho para receber a notificação das próximas investigações que a gente vai trazer aqui. Caso você conheça algum caso da sua cidade ou de algum local que você conhece e quiser deixar aqui nos comentários para eu trazer aqui esse caso mais detalhado, fique à vontade nos comentários. Você está em casa e eu espero que você se sinta assim. E bom, antes de entender mais sobre esse caso, a gente precisa entender primeiro quem são os envolvidos nessa trama toda e que acabou com uma grande tragédia que foi noticiada aí no Brasil inteiro. Porém, nos últimos tempos eu não tenho visto se falar tanto sobre esse caso, mas eu acompanhei alguns canais que falam também sobre casos criminais e me interessei em trazer aqui para vocês acompanharem também. A gente vai tentar traçar uma linha, né, uma linha cronológica para entender mais sobre o caso e entender também um pouquinho a vida dos envolvidos. No caso, são duas envolvidas no caso, que é a Yasmin e a Bruna. Mas a gente vai começar primeiro com a Yasmin, que é a mãe do pequeno Miguel. Bom, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, que é a mãe do pequeno Miguel, na época ela morava lá em Paraí, e no início, né, quando ela tinha 16 anos, ela namorava com um rapaz que a gente não precisa nem citar o nome dele completo, porque ele acaba se tornando irrelevante, né, na história, mas a gente pode chamar ele de Pedro, né, que é um dos nomes dele. Bom, Yasmin tinha 16 anos na época em que ela morava com o Pedro, né, e foi um relacionamento não tão muito longo e também a gente não pode dizer que foi um relacionamento muito tranquilo, até porque era aquele relacionamento mais do básico, né, que tinha aquelas briguinhas de casal mesmo. Eles ficaram ali por torno de um ano até o momento em que ela descobre que está grávida, mas aí nesse momento Pedro acaba indo embora, né, porque eles moravam na casa dos pais de Yasmin, que viviam bem de situação, né, financeiramente falando. A Yasmin era a mãe da Yasmin era professora, né, de pessoas especiais. Yasmin, até onde a gente sabe, ela tinha, né, um irmão. Algumas fontes dizendo que era um irmão mais velho, outras fontes eu vi que era um irmão mais novo, porém ele acaba falecendo, né, num acidente e que fica um pouco claro pra gente. Isso é contado no julgamento, mas lá na frente a gente vai contar mais um pouquinho sobre isso. Bom, e logo após o Pedro ir embora, né, da casa dos pais de Yasmin, ele acaba deixando ela de lado e Yasmin segue sendo mãe solo, né? Ela estava grávida e eles acabaram se mudando para Joinville, né? Os pais da Yasmin junto com ela. Não foi uma situação muito bem aceita, né, pelos pais da Yasmin, principalmente por conta do pai dela, né, em relação ao fato do Pedro ter deixado a Yasmin grávida e não ter mais contato nenhum com ela. Porém, eles não deixaram a Yasmin de lado, até porque uma filha deles, era a única filha deles, né, depois de terem perdido um outro filho. E eles acabaram apoiando ali a gravidez, acabaram ajudando a Yasmin a cuidar desse todo esse processo, né, da gravidez, assim que o pequeno Miguel nasceu. Enfim, eles foram ali o porto seguro da Yasmin nesse período de mãe solo. Bom, e assim que Miguel nasce, Yasmin se demonstrava ali, pelo menos nas redes sociais, uma mãe exemplar, né? O Miguel ele estava sempre bem vestido, estava sempre bem cuidado, estava sempre um bebê muito limpinho. As fotos de rede social da Yasmin junto com o Miguel eram aquelas coisas de mãe coruja, né? Aquela declaração de mãe para filho, muitas fotos juntas e para quem via de fora era um grande exemplo, né, de mãe, principalmente pelo fato de ter sido mãe solo, né? Então ela, pelo menos pela internet, ela demonstrava todo o amor e carinho pelo pequeno Miguel. Bom, e com 18 anos, a Yasmin consegue um emprego numa lavanderia e nesse emprego também ela acaba conhecendo uma jovem chamada Camila,
né? E nesse meio tempo, Yasmin acaba descobrindo que ela tinha ali atração por mulheres. Ela acaba descobrindo que esse um ano com o Pedro não foi tão fácil, justamente pelo fato dela não sentir atração física, né, por homens e acabar descobrindo que ela tinha atração física por mulheres. Bom, como muitos casos que a gente vê espalhados não só pelo Brasil, mas também pelo mundo, não foi fácil para Yasmin trazer essa notícia, né, para os pais que acabaram que não aceitando muito bem. É contado no julgamento, eu assisti todas as horas de julgamento, mais focado nos depoimentos, né, da Yasmin, da Bruna e do delegado, né, que teve ali, que foi quem comandou toda essa investigação em relação ao caso, mas foi contado também em relação à suposta homofobia que ela sofria dentro de casa por parte dos pais. E bom, como não estava muito bem o clima dentro de casa, né, depois que ela começou a ter esse relacionamento amoroso com a Camila, ela acaba decidindo se mudar mais uma vez, elas acabam indo para Bento Gonçalves, né? Ela e a Camila e vão morar juntas, e ali elas levam o pequeno Miguel. E bom, como eu disse no início, né, redes sociais era tudo muito lindo, era tudo mil maravilhas. Inclusive o pequeno Miguel ele já estava numa fasezinha assim um pouquinho maior, já estava conseguindo falar e ele tinha um apego tão grande com a Camila, né, que era a sua então madrasta, ele chamava ela de mãe, né, pelo afeto que ele tinha com ela e pelo afeto e o carinho também que a Camila tinha pelo pequeno Miguel. E bom, as coisas meio que andavam no paralelo ali, né? Porque até onde se sabe, a Camila ela tinha um emprego de cargo de responsabilidade numa grande empresa, porém ela acaba largando tudo ali para estar vivendo junto com a Yasmin. E na época a Yasmin ela era manicure, né? Ela trabalhava num salão ali em Bento Gonçalves e ela acaba fazendo amizade com uma cliente dela que era uma garota de programa, né? Então ela começa a ter esse vínculo, né, com essa cliente, ela faz esse vínculo de amizade e essa garota de programa, essa cliente dela acaba fazendo, né, esse convite, contando um pouquinho, né, sobre a sua rotina de trabalho, em relação a lucros e tudo mais. Isso acaba despertando o interesse em Yasmin para começar um pouquinho nesse ramo também. E bom, obviamente isso não foi muito bem aceito por Camila, né, que acabou colocando a Yasmin contra a parede para que ela escolhesse entre o trabalho de garota de programa e o relacionamento das duas. E infelizmente a Yasmin acabou escolhendo o trabalho, né? Então, ali em 2019, pôs-se um fim no relacionamento de Yasmin e de Camila. E chega um certo tempo da vida de Yasmin em que aparece um dos clientes, que a gente vai contar um pouquinho também, que é o Tadeu, né? A gente não vai passar tantos detalhes, até porque o Tadeu é uma pessoa casada, deu seu depoimento, né, no julgamento. Ele é casado, tem filhos, tem netos e, enfim, acabou decidindo se envolver com a Yasmin e esse envolvimento acabou sendo um pouco além dos serviços ali, né, sexuais e acabou se envolvendo mesmo, tendo um pouquinho mais de afeto com a Yasmin e isso foi se desenrolando ao longo da história. Bom, e nesse meio tempo, o Tadeu acabou tendo até contato com o Miguel, ele acabou conhecendo, né, o pequeno Miguel, e ele acabou criando um apreço muito grande pelo pequeno Miguel, e ele ajudava a Yasmin financeiramente muito também por conta do Miguel. O Miguel também era um garotinho especial em relação à sua alimentação, né, ele tinha tolerância à lactose, então ele tinha todo um cuidado mais especial com o Miguel, ajudava a Yasmin a fazer compras do mês, comprava os alimentos específicos que o Miguel tinha uma dieta, né, para poder cumprir em relação à tolerância à lactose. E teve até um momento em que o Tadeu acabou criando na cabeça dele que a Yasmin tinha um apreço por ele também em relação um pouco mais íntima, né? Ele achava que a Yasmin gostava dele, porém ele não sabia de que Yasmin gostava mesmo de mulher e não tinha esse interesse mais íntimo, e que o envolvimento com ele era mais em relação financeira mesmo, era mais a questão do trabalho dela mesmo de garota de programa, né? E ela acabou meio que se supostamente se aproveitando dele porque ele ajudava financeiramente, então era um porto seguro financeiro para ela referente ao Miguel. Bom, e no final de 2019 para 2020 aparece uma outra figura-chave dessa história toda, que é a Bruna Natiele. Bruna Natiele Porto da Rosa, ela conheceu a Yasmin pela internet, a Bruna morava em Porto Alegre, as duas acabaram tendo um contato ali pela internet, começaram a se conhecer e trocar mensagens
no intuito de se conhecer um pouco melhor e acabaram começando ali um relacionamento online. E bom, e foi tudo muito rápido, né? Na época a Yasmin tinha um carro e ela simplesmente decidiu que ela ia entrar nesse carro e ia para se dirigir até Porto Alegre para conhecer a Bruna pessoalmente. Bom, isso aconteceu e segundo a própria Bruna, né, em depoimento no julgamento, ela acabou dizendo que ela foi não no intuito de ficar, mas ela foi para passar um final de semana, conhecer a Bruna. Ela conheceu a Bruna, ficaram juntas, se gostaram. Ela acabou retornando, né, para Bento Gonçalves, mas essas idas e vindas foram se tornando mais frequentes até que Yasmin acabou decidindo ficar, né? Aquela coisa de vai e volta, vai e volta. Esse vai e volta que eu tô dizendo é mais essa locomoção, né? De Bento Gonçalves para Porto Alegre, não é um relacionamento de vai e volta. E bom, o clima também dentro da casa da Bruna, né, que morava junto com os pais, também não ficou muito bacana. E nesse meio tempo todo, elas acabaram decidindo ir morar em um apartamento que também pertencia à família da Bruna. E nessas indas e vindas também, Miguel também ficava muito se locomovendo entre a casa da avó, né, na avó materna, e a casa da mãe. Era um vai e volta sem fim. E até o momento em que a Yasmin decidiu que ela ia ficar de verdade com o pequeno Miguel. E esse vai e volta de locais e de mudanças, ele vai acabar tendo o seu último destino, que era Imbé, que é onde esse caso se desenrolou. Mas até então, enquanto isso, lá em Porto Alegre, a Yasmin ela dizia que a realização dela era ser mãe e que o Miguel era a grande realização do sonho dela, mas aí a gente vai acabar vendo que não era assim, é, que era mostrado, não era como estava sendo mostrado nas redes sociais e a realidade era outra totalmente diferente. Até nesse momento da mudança das duas, dos três, na verdade, né? O Tadeu ainda continuava bancando a Yasmin, tanto é que um apelido em que foi dado pelas duas, não se sabe ao certo de onde surgiu esse apelido, não se sabe se a fonte foi a Bruna ou se foi a Yasmin, até porque no julgamento uma joga a culpa para a outra, mas as duas assumem, mas as duas assumem que chamavam ele assim, chamavam ele de banco, né? Até porque o envolvimento de Tadeu financeiramente era muito maior do que outros envolvimentos mais físicos com Yasmin. E bom, esse envolvimento da Yasmin com Tadeu também não era muito fácil, até porque a Bruna se dizia uma pessoa muito ciumenta e é um pouquinho difícil de se imaginar uma pessoa que estava ali morando junta, que tecnicamente eram casadas, né, que estavam morando juntas, uma delas ser uma garota de programa e a outra ser uma pessoa extremamente ciumenta. E até então o que se é contado no caso é que o trato das duas em relação ao Tadeu com a Yasmin era de que Bruna não aceitava que os dois tivessem um contato mais físico, que aquilo fosse só, que a Yasmin tecnicamente fosse só uma acompanhante mesmo, só de estar presente junto com o Tadeu e que o Tadeu ajudasse financeiramente, até porque Tadeu não sabia da existência da Bruna, né, e ficava nesse clima e até foi contado em que em alguns momentos Tadeu se encontrava com Yasmin no apartamento onde eles moravam e a Bruna tinha que ficar escondida, mas ela ficava escondida num local em que ela conseguia ter visão dos dois, né? Mas é de se imaginar que até dá de se entender um pouquinho em relação às falas da Yasmin de que esse trato ele não era muito bem cumprido, até porque Tadeu, querendo ou não, ele estava ali em troca de um favor mais sexual, em troca de um trabalho sexual. Até porque quando se procura garotas de programa, o intuito é esse, você paga para ter sexo. Então era isso que Tadeu queria, só que ele ainda tinha esse apreço pelo pequeno Miguel, então por isso ele ajudava um pouquinho mais, ele tinha uma ajuda financeira um pouco maior, referente aos outros clientes que Yasmin tinha. E bom, as duas acabaram bolando um plano, né, nesse meio tempo, no intuito de tirar mais dinheiro do Tadeu, e aconteceu algumas coisas. A Yasmin acabou tentando contra a sua própria vida, ela sobreviveu, né? E ela aproveitou desse momento e usou, né, como uma tentativa ali de enganação para contra o Tadeu, dizendo que não estava muito bem a situação dela no apartamento onde ela estava morando, isso ainda em Porto Alegre. E ela acabou dizendo ali que ela precisava se mudar e que ela precisava levar a babá do Miguel junto. Nesse caso, a babá era a Bruna, só que ela tinha apresentado para o Tadeu como Natiele, só como Natiele, não apresentou como Bruna, porque o nome dela é Bruna Natiele. Então, na cabeça do Tadeu, Bruna, mais conhecida como Natiele, era somente uma babá do pequeno Miguel.
Mal ele sabia que as duas eram um casal e mal ele sabia dos horrores que iam acontecer assim que elas se mudassem para Imbé. E bom, o plano acabou dando certo, as duas se mudaram para Imbé, que é uma cidade no litoral, e elas acabaram encontrando ali rapidamente uma pensão, né, são pensões são casas que são divididas por pessoas solteiras ou casais que são só as duas pessoas. No ruim tem uma criança ou um pet. Ah, algumas pensões aceitam, outras não. Elas acabaram encontrando ali uma pensão onde elas começaram a conviver juntas e tudo isso sendo bancadas pelo Tadeu, até o momento em que Yasmin acaba conseguindo ali rapidamente um emprego em um restaurante. E bom, nesse meio tempo, como a Bruna não trabalhava, era ela que ficava responsável, né, pelos cuidados ali do pequeno Miguel em casa, né? E só um adendo aqui, não que isso seja tão relevante, mas foi um ponto acentuado dentro do julgamento, que as duas eram bandistas. Não que isso tenha relevância para o que tem acontecido, mas foi colocado isso na narrativa, né? Tanto por parte da Bruna, tanto por parte da Yasmin, dentro do caso. E vocês vão entender o porquê, mas só contextualizando que elas eram da religião da Umbanda e Bruna continuava responsável pelo cuidado do Miguel dentro de casa, porque afinal ela não trabalhava. A renda que vinha para dentro de casa era da Yasmin e do Tadeu, né, que era a renda principal, digamos assim, do casal junto com o pequeno Miguel. E por que eu estou acentuando essa questão da religião delas? Porque foi contado dentro da narrativa, né, do julgamento. Porque teve um evento em específico em que o pequeno Miguel tinha asma, né? Além de todos esses problemas de saúde, ele também tinha asma. E teve um evento em específico em que Miguel passou mal, ele estava sem a bombinha dele de ar. E a Yasmin ela precisava da receita para ela que fizesse a compra desse remédio. E ela levou ele no hospital. E ela queria uma coisa rápida. E na época, pela data, estávamos na época, né, do isolamento lá do vírus C. E como o Miguel era bem pequeno ainda, a médica se preocupou em querer internar o Miguel por preocupações, porque ele tinha asma, então tinha um risco um pouco maior. Porém, a Yasmin deixou bem claro que ela não queria deixar ele internado, ela só queria a receita do remédio e que ela ia levá-lo até o seu pai de santo para que ele fizesse ali o seu ritual, as suas orações, para que ele ficasse melhor e que ela sabia o que estava fazendo, então ela teve que assinar um termo de responsabilidade nesse hospital, ela acabou pegando a receita e ela foi embora com o pequeno Miguel. E essa religião das duas era até um preconceito em torno ali da família, tanto da Yasmin quanto da Bruna, muito mais por parte da família da Yasmin, e isso virou uma pauta, né, também no julgamento, porque segundo a Yasmin, a Bruna ficava alegando que ah, estar com a mãe da Yasmin não seria uma boa, porque ela fazia acusações, fazia de preconceitos, né, religiosos contra as duas referentes à religião delas, que é a Umbanda. Bom, as coisas foram se desenrolando e Tadeu continuava sendo ali o porto seguro financeiro dessa família, né, entre aspas, né, vocês vão entender o porquê do aspas. Mas Tadeu continuou sendo o porto seguro, né, dessas três pessoas. E era notório que, basicamente, Tadeu só ajudava muito mais pelo afeto e o carinho que ele tinha pelo pequeno Miguel, até porque quando ele conheceu a Yasmin, o Miguel era muito pequeno e ele acompanhou basicamente o crescimento do Miguel até a fatídica idade em que ele acabou perdendo a vida. Então, era tão notório isso que o Tadeu, ele tinha netos, né, da idade ali do Miguel, e tinha dias em que ele tirava um final de semana, um sábado ou um domingo, em que ele saía para passear com os netos e ele levava o Miguel junto. Então, era basicamente um passeio ali em família, e na cabeça do Tadeu, Miguel estava sendo muito bem cuidado porque ele ajudava financeiramente para que isso acontecesse. Bom, e como foi citado, essa época era a época da pandemia, então as escolas não funcionavam, pelo menos não presencial. Então tudo que acontecia EAD, era o ensino à distância. E o que a gente vai acabar descobrindo? Na época, Miguel estava matriculado e Yasmin alegava que ele não poderia estar participando dessas aulas
online, né, que eram, na época eram feitas videochamadas e a participação dos alunos, e a Yasmin alegava que ele não poderia participar por conta da falta da internet em casa. Então ela entrou em acordo com a escola do Miguel, dela fazer essa busca dos materiais na escola e que ele estudaria em casa e que ela teria um prazo ali específico para entregar esses materiais todos resolvidos ali, todas as tarefinhas do pequeno Miguel resolvidas. E no início, ela acabou cumprindo isso, ela entregava as matérias, obviamente era ela mesma que fazia, ou a Bruna fazia, e até chegou um ponto em que ela para de buscar e a escola, eu não sei se a escola vai atrás para saber, a gente não tem essa informação, não se sabe se a escola procurou saber o que estava acontecendo pela ausência, né, do pequeno Miguel nas aulas ou nos conteúdos que eram para ser entregues dentro da escola referentes às tarefas do Miguel. Bom, enquanto isso, muitas coisas iam acontecendo dentro de casa, né? Tadeu continuava ali ajudando financeiramente, as comidas entravam, porém Miguel estava perdendo peso. Assim, deliberadamente perdendo peso, uma coisa assim absurda, tá? E segundo relatos dos vizinhos, eram alguns barulhos constantes que aconteciam na casa, algumas vozes de outras pessoas que aparentemente eram de outras pessoas, nomes citados dentro da residência da Bruna com a Yasmin, nomes diferentes como Lorenzo, como Nath, e vocês vão conhecer daqui a pouquinho quem são Lorenzo e Nath. Mas os vizinhos contam que tinham esses nomes citados, né, algumas vozes um pouco mais diferentes, e as coisas foram caminhando, Miguel foi emagrecendo, o contato dele com a avó, né, que era a mãe da Yasmin, ele foi ficando cada vez mais curto. Yasmin não fazia videochamadas, né, ela sempre alegava ele estar com falta de internet ou que o pequeno Miguel estava dormindo, então às vezes a avó exigia uma foto dele porque ela queria, né, estava com saudade do neto, e até vazou, né, na imprensa uma das fotos que ah, acabou entrando como pauta no julgamento, e a gente acabou descobrindo que essa foto ela foi aplicada no Photoshop ali porque o estado físico de Miguel era muito pior do que o que apresentava naquela foto. E bom, depois de um certo tempo a Bruna ela começou a apresentar alguns comportamentos estranhos, né? E a Yasmin acompanhou ela até um médico, que foi encaminhada para o psicólogo e acabou descobrindo ali um laudo de um autismo leve. E aí nesse tempo a Yasmin se dedicou é, dobradamente para que ela entregasse todos os cuidados referentes à Bruna, porém o Miguel continuava a emagrecer, continuava sendo deixado de lado dentro daquele pequeno apartamento e cada vez mais perdendo mais peso. Bom, e o descaso com o Miguel era tão grande, né, principalmente em relação à comida, às coisas que ele ganhava, ele tinha poucos brinquedos, isso acabou sendo descoberto nas investigações, foi apresentado no julgamento em que, pelo menos as fotos do caso mostram que o Miguel, assim, era de pouco a quase nenhum brinquedo ele tinha dentro de casa, e inclusive ele ganhou um console, né, um videogame do seu avô para ele brincar, até é passado um áudio que é assim de cortar o coração do pequeno Miguel falando com a mãe dele que ele tinha ganho esse videogame, que ele ia poder se divertir. Porém, as duas acabaram pegando esse videogame e venderam para pegar esse dinheiro para uso próprio. E bom, na hora de apresentar para vocês quem é Lorenzo e Nath. É contado, né, no julgamento em que um certo dia as duas acabaram assistindo aquele filme muito conhecido que é O Fragmentado, e que é um filme que conta, né, sobre uma pessoa que tem múltiplas personalidades, e a Bruna, ela acaba se identificando, né, com o personagem do filme, e ela acaba entendendo que ela tem esse transtorno e que Nath e Lorenzo eram personalidades em que ela começou a apresentar logo após que ela assistiu esse filme. Então ela começou a apresentar essas personalidades constantemente, e essas personalidades também eram um instrumento de tortura psicológica com o menino Miguel. Ela usava esses personagens para passar medo para ele e para usar como uma ameaça para que ele cumprisse com todas as ordens das duas. E bom, no julgamento fica muito claro que tanto para Bruna quanto para Yasmin, o hobby das duas era castigar o Miguel, até porque a gente vai começar agora a entrar em detalhes que foram passados no julgamento, que foram quase 2 dias de julgamento. Eu assisti quase o julgamento completo. Eu foquei um pouco mais no depoimento, né, da mãe, da genitora, né, da Yasmin,
da Bruna e do delegado, né, que são depoimentos mais fundamentais. Assisti também os debates da defesa, né, e do Ministério Público, da defesa das duas, né, da defesa, tanto da defesa da Bruna quanto da defesa da Yasmin, e do Ministério Público que estava acusando as duas. Então, o que é contado, né, são detalhes assim extremamente perturbadores e eu vou tentar ser o mais leve possível para que esse vídeo não fique tão pesado para vocês, mas eu já posso adiantar que dos casos infantis que eu trouxe aqui no canal, esse de longe, disparado, é o mais aterrorizante de todos. Bom, segundo a Yasmin, isso contado em depoimento, a Bruna era uma pessoa difícil de lidar e a maioria das brigas em relação às comidas que aconteciam, né, tipo as comidas que eram direcionadas ao Miguel, aconteciam por conta da Bruna. Segundo a Yasmin, a Bruna pegava as coisas que eram compradas para o Miguel, que eram coisas especiais, né, que eram zero lactose, a Bruna descartava essas coisas, até porque ela que ficava em casa, então ela pegava essa oportunidade que estava ali, ela jogava as coisas do Miguel fora, e por isso o Miguel foi deixando de comer as coisas e acabou perdendo peso. A Bruna já conta outra história, né? Porque segundo a Yasmin, só era comprado um iogurte, por exemplo, zero lactose, quando a Yasmin acabava contando para a Bruna que aquilo era para ela e o Miguel, né, acabava comendo. Só que, segundo as provas que o Ministério Público aponta, as duas eram responsáveis por esse sofrimento que o Miguel estava passando, por essa escassez de comida. E tem até um caso, tem até um momento específico que é contado no julgamento em que Miguel ele é castigado pela Bruna fisicamente por conta de que ele pegou um biscoito recheado e que a Bruna alegava que era dela. E o castigo de Miguel, além da tortura física e psicológica, Miguel ele era trancado dentro de um armário. Foi apresentado as fotos. Eu vou ver se eu consigo deixar uma ou outra foto desse cenário extremamente assombroso que foi na vida curta do Miguel. E ele ficava horas e horas trancado ali dentro daquele armário que era passado um cadeado nas portas e necessidades fisiológicas ele acabava fazendo ali dentro e ele era responsável pela limpeza desse armário assim que ele saía. Os vídeos que são passados no julgamento são vídeos extremamente perturbadores, onde a Bruna grava ela uma conversa ali com ele, como se o Miguel fosse um adulto. Eu acho que uma conversa nem com um adulto teria uma conversa daquela. Eu não vou passar os vídeos aqui para vocês, e eu recomendo para que vocês não assistam, tá? Se vocês quiserem estudar mais sobre o caso, vocês vão ter que acabar assistindo, mas assim, se você só está conhecendo o caso, eu recomendo que vocês não assistam porque é perturbador. São conversas assim extremamente assombrosas que a Bruna tem com o Miguel, extremamente torturantes psicologicamente falando. E na época elas conseguiram acabar adotando um gatinho e nitidamente o cuidado que elas tinham com esse gato era muito maior do que o que elas tinham com o pequeno Miguel. Tanto é que o delegado conta em depoimento que na prisão das duas a preocupação delas era única e exclusiva de com quem o gato ficaria. Então, até que acabou acontecendo que o delegado ficou um dia com esse gato, né? Porque a preocupação delas era imensa. E aí, logo após, ele passou esse gato para uma ONG para que ele recebesse uma adoção digna, né? Mas os vídeos mostram que o Miguel ficava trancado ali dentro, era feita uma tortura psicológica, ameaças de agressão física. Tanto é que no depoimento da Bruna, ela acaba entrando em contradição porque ela alega que ela jamais teria encostado a mão no Miguel. Ela assume a tortura psicológica, mas ela não assume a tortura física. Porém, as provas que o Ministério Público entregam no julgamento são completamente diferentes. Em uma das conversas em que ela tem com a Yasmin, por exemplo, pelo WhatsApp, porque foi feita essa quebra do sigilo telefônico, a Yasmin, enquanto estava no trabalho, a Bruna manda uma mensagem para ela dizendo que o pequeno Miguel é, 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 teve ali foi esse dia do desentendimento do biscoito recheado. Ela conta que ela foi bater no Miguel e o Miguel acabou segurando a mão dela. E o que era de se esperar de uma mãe era que na hora ela repreendesse, né, a Bruna, porque, né, a gente está falando do filho dela, que está apanhando de uma mulher que não tem vínculo sanguíneo com ele.
Mas o que se espanta é a resposta da Yasmin, porque ela ficou mais surpresa com o Miguel tentando segurar a mão da Bruna do que a Bruna batendo no filho dela. Então, já caiu por terra esse argumento de que ela não teria nunca encostado, né, a mão no pequeno Miguel. E a história, né, da, do fim da vida do Miguel, vocês vão entender daqui a pouco, que eu vou, ainda tem alguns detalhes que eu preciso contar para vocês. Nesse meio tempo em que Miguel estava sofrendo essa tortura física e psicológica, a avó do Miguel, ela queria ficar com o Miguel. Então rolou essa conversa, né, entre a Yasmin e a mãe dela para que ela acabasse ficando com o Miguel. Porém, a avó, né, do pequeno Miguel exigiu que essa passagem, né, do Miguel para casa dela fosse de acordo com o que manda a lei, né? Ela queria a guarda do Miguel de papel passado, porque ela tinha, né, esse receio de que a Yasmin ficasse nesse vai e volta com o Miguel, que o Miguel ficasse um tempo com ela e acabasse ficando bem cuidado, bem tratado, depois acabasse retornando para a mãe dele. Então ela queria o Miguel já com a guarda em papel. A Yasmin até conta que começou a correr atrás dessa papelada para que ela passasse na guarda para a mãe, né, para que a mãe dela cuidasse. Porém, isso nunca acabou acontecendo, né? Esse dia nunca chegou. Só que nos vídeos em que é apresentado pelo Ministério Público, uma das esperanças do Miguel era que essa tortura toda acabasse, que a mãe dele se cansasse, que as duas se cansassem e que ele pudesse ir morar logo com a avó dele. Tem até um áudio que é passado no julgamento do Miguel conversando com a avó dele, que ele estava doidinho para poder ir morar logo com ela. Mas ele não contava também do que ele passava dentro de casa, porque ele tinha medo. Ele tinha medo da mãe, ele tinha medo da Bruna, e ele tinha medo dessas outras personalidades que a Bruna apresentava, que eram, para ele, eram extremamente assustadoras. Ele era uma criança de 7 anos e aquilo para ele era tudo muito novo. Então, ao mesmo tempo que era muito novo, era muito assustador. Então, ele só ficava calado, ele não conseguia rebater as coisas que aconteciam, ele não conseguia pedir por socorro, ele não conseguia fazer nada. Ele já estava fisicamente debilitado, ele estava muito magro, ele não saía de casa para nada. Tem até um dos vídeos mostra, o Ministério Público apresenta um dos vídeos em que a Bruna mesmo gravou a Yasmin se arrumando, né? As duas estão ali se arrumando para poder sair e de fundo mostra o armário em que o Miguel ficava de castigo com as portas amarradas. Então, supostamente, as duas se arrumavam, deixavam o Miguel trancado dentro desse armário e saíam para curtir a vida como duas pessoas comuns, é, viverem a vida de um casal que não tinham mais ninguém além de um gato que ficava dentro de casa. Bom, isso tudo é muito assustador, até porque os detalhes desse caso são extremamente brutais e cruéis. E quando eu falo de brutais e cruéis, eu tô querendo dizer até o ponto de a Yasmin entrar em contato com o Tadeu, perguntando, né, qual era a medida em que a medida de uma corrente que o Tadeu usava, né, de um dos cachorros dele, e ela dizia que ela precisava de uma corrente também. Ela alegou que precisava trancar um portão e tudo mais. Porém, segundo o Ministério Público e segundo as investigações, né, essa corrente ela era usada para amarrar o pequeno Miguel. E segundo o depoimento tanto da Bruna quanto da Yasmin, essa corrente ela foi usada de modo a realizar fantasias sexuais das duas. Até porque o que a Yasmin, segundo a própria Yasmin, o que ela não fazia com o Tadeu, a Bruna queria realizar, né, nas intimidades ali das duas, mas ficou tudo muito claro que essa corrente era para fins de amarrar o pequeno Miguel, até porque o Tadeu, né, na época ele pergunta, né, por mensagem qual era o intuito da corrente, ela acabou mandando a mensagem para o Tadeu respondendo que era para usar no Miguel. Segundo ela, aquilo foi no intuito num tom de brincadeira, mas ao desenrolar da história a gente vai saber que não. Bom, muitas provas foram apresentadas pelo Ministério Público que provavam a tese deles em que Miguel, para as duas, era uma coisa que atrapalhava o relacionamento das duas. Tem conversas da Bruna com uma amiga dizendo que o Miguel atrapalhava e que ela não entendia a razão da Bruna, da Yasmin seguir, né, com esse filho, e que ele era um estorvo, né, para o relacionamento das duas, e que ele era
um moleque de imprestável para frente. Essas eram os termos em que a Bruna se referia a uma criança de 7 anos de idade. E a Bruna ela tinha um fetiche que ia muito além de ficar gravando, né, as conversas que ela tinha, que eram torturas psicológicas com o Miguel. Ela também tinha, né, o seu costume de gravar ali momentos íntimos com a Yasmin. E muitos desses momentos íntimos acabaram sendo vazados, e o que se sabe é que em alguns momentos o pequeno Miguel estava dentro desse quarto, trancado no armário, enquanto as duas estavam ali um pouco mais tendo contato mais íntimo sexualmente. Bom, pulando um pouquinho, né, esses detalhes brutais, a gente já vai pro o momento em que Miguel acaba, né, tendo a sua vida ceifada. E no contexto geral, a Bruna e a Yasmin, elas tinham o costume, né, de darem os remédios da Yasmin, que eram alguns calmantes, pro Miguel, né, para dopar ele e para que elas pudessem sair e deixar ele sozinho em casa sem nenhum tipo de problema. Só que isso virou uma rotina assim extremamente torturante, até porque Miguel não comia, o pouco que ele comia ele não conseguia segurar no estômago, e eram entochados remédios e mais remédios para ele. E chegou a um ponto em que a Yasmin, ela já estava prestes a passar o Miguel para sua mãe, então o intuito dela era fazer ele engordar de qualquer maneira, para que não fosse percebido pelas outras pessoas a situação em que ele estava vivendo, que era a escassez de comida vinda por parte da Bruna e da Yasmin. Então ela começa a colocar alimentos líquidos, ela começa a bater os alimentos no liquidificador, coloca numa seringa ou em uma mamadeira e dava para ele, né? E era muito pouco, não era um alimento suficiente para que ele pudesse recuperar o peso dele. Para vocês terem noção, segundo, né, as investigações, porque o corpo ele nunca foi encontrado, né? Até hoje não se tem o corpo do Miguel. Se tem o crime, se tem res confessas, mas não se tem o corpo. Mas tudo que indica, dentro das investigações, era que Miguel, com 7 anos, até o seu último momento de vida, estava pesando menos de 15 quilos. Então é uma coisa bizarra de se imaginar. E bom, segundo o depoimento da Bruna, ela conta que a Yasmin acabou dando um remédio, né, para o pequeno Miguel, para que ele acabasse dormindo, deu um dos calmantes ali da Bruna, saiu para trabalhar, e quando ela chega à noite, ela escuta um grito assim muito fraco do Miguel, que ele chama pela mãe dele. E aí ela vai até o quarto, acaba tirando ele do armário, e a cena em que a Bruna pelo menos conta, isso segundo ela, é o Miguel já deitado assim em posição fetal e já gelado, né, com o corpo já rígido, então ele já estava em estado de óbito. E aí já vou entrar no depoimento segundo a Yasmin conta, né? Porque ah, o decorrer depois disso é meio que quase a mesma história. Segundo a Yasmin, ela conta que ela saiu para trabalhar e que quando ela chegou em casa, ela se deparou com a Bruna deitada embaixo da mesa, se eu não me engano. Ela estava assim, meio que em estado de choque. Ela tenta conversar com a Bruna não responde muito bem ali, umas coisas meio sem nexo, e ela acaba só falando que o Miguel tá morto. E aí ela vai até o quarto, se depara com o Miguel já sem vida, né? Mas aí o pós isso é tudo muito parecido nos depoimentos. Porque segundo as investigações e segundo o depoimento das duas, elas acabam decidindo que, ao invés de chamar uma ambulância ou acabar levando o Miguel no hospital, elas decidem pegar uma mala, é apresentada essa mala, né, em julgamento, elas colocam o Miguel dentro dessa mala em posição fetal. Então, assim, não é uma mala muito grande, é uma mala de ombro. E você vai se perguntar, mas uma criança de 7 anos dentro de uma mala? Sim, porque a gente está falando de uma criança de 7 anos que pesava menos de 15 quilos. Então foi feita a reconstituição logo após a prisão das duas. Um filho de uma das colaborantes ali das investigações tinha a mesma idade do Miguel. Ele conseguiu ali na reconstituição provar que cabia sim uma criança ali. Não batia muito com o peso, né? Porque a gente está falando de uma criança saudável. Só que no caso é o Miguel, que era uma criança que estava pesando menos de 15 quilos, tendo 7 anos de idade. E aí, na reconstrução, conseguiram até um boneco mais ou menos ali páreo com o peso do Miguel, e foi comprovado que sim, cabe uma criança, pelo menos com aquelas medidas ali dentro daquela mala, em posição fetal. Então, a decisão das duas foi essa: colocar
o pequeno Miguel dentro de uma mala e caminhar um pouco pela cidade. Não era um local muito conhecido pelas duas, até porque elas não moravam tanto tempo ali em Imbé, mas elas colocaram ele na mala, decidiram caminhar até o rio de Imbé que desemboca no mar. Então elas tiveram a frieza de chegar nesse local, abrir a mala, desovar o corpo do pequeno Miguel no mar, fecham a mala, voltam para casa como se nada tivesse acontecido, descartam a mala no meio da rua, chegam em casa e vivem a vida normalmente. Por que eu estou dizendo que elas vivem a vida normalmente? O Ministério Público apresentou alguns prints da conversa das duas pós esse acontecimento, após tudo isso, que eram conversas assim, como se nada tivesse acontecido, a vida delas seguia normal, as duas estavam animadas, inclusive, o teor da mensagem era de animação, e elas acabaram saindo para fazer compras após isso, com o dinheiro de Tadeu, que estava por fora dessa situação toda. Decorreu tudo isso, quase 2 dias depois, o que elas decidem fazer? Vamos à delegacia. Chegando lá, na delegacia, Bruna, a Yasmin, segundo a Bruna, a Yasmin disse que não era para ela falar nada e que ela ia resolver tudo. A história que a Yasmin apresenta para a polícia é o seguinte: meu filho saiu para colocar o lixo para fora e não voltou mais. Na cabeça dos policiais que estavam ouvindo essa história, ok, vamos atrás, né? Porque uma criança de 7 anos acabou de desaparecer. Até o momento em que a polícia questiona em qual momento teria acontecido isso, qual era o horário do dia que isso teria acontecido. E quando a Yasmin conta que isso já ia fazer quase 2 dias, a polícia fica sem entender. E isso já coloca uma pulga atrás da orelha dos responsáveis ali do plantão, do delegado, inclusive, que estava de plantão no momento. Até porque a gente não está falando de uma criança que acabou de desaparecer. A gente está falando de uma mãe alegando o desaparecimento de uma criança de 7 anos há quase 2 dias. E só agora ela decidiu procurar a polícia. E isso ficou muito estranho. A polícia decidiu abrir uma investigação contra as duas. As investigações aconteceram, viram que toda aquela história estava errada. A Bruna, segundo o depoimento de um dos policiais, ela acabou ali tendo um surto psicológico e ela andava, segundo o delegado também, ela começava a andar de um lado para o outro. Ah, rapidamente a Yasmin já foi presa, né? A Bruna até então estava sendo como testemunha. Ela começa a contar, ela começa a falar algumas palavras meio desconexas, ela começa a falar sobre mar, rio, corpo, Miguel. Então eles já associaram de que teria acontecido alguma coisa muito mais grave com Miguel, que teria tido um fim em um rio ou em um mar, e que as duas eram responsáveis. Então, de início, a Bruna não foi decretada a prisão da Bruna, ela foi usada como testemunha, né, para poder tirar um pouco mais de informação, né, do que tinha acontecido com o pequeno Miguel. Yasmin presa, foi se investigando, a polícia foi questionando as duas e até que chegou-se ao fim da investigação, com detalhes assim extremamente assustadores, detalhes como em um determinado momento de um dos dias dessas torturas psicológicas e físicas que o Miguel sofria, em que a cabeça dele foi arremessada contra uma tampa dessas de vaso, né? Que é muito comum em casas, que é de porcelanato, em que a tampa quebrou com uma das pancadas, né? Que acabou acontecendo ali. Uh, e das paredes da casa tinha um, um rodapé desses de azulejo mesmo, em que a cabeça do Miguel também foi socada contra essa parede, até e que esse azulejo se quebrou, né? Então foi feita toda uma perícia no apartamento. De início, a Yasmin não queria deixar, né, o pessoal entrar para fazer essa investigação dentro do apartamento dela. Porém, não tinha muito para onde elas correrem, né? O telefone das duas foi pego, foi feita a quebra do sigilo telefônico, e a quebra do sigilo telefônico é uma coisa interessante que eu venho trazer para vocês, que é o seguinte: o histórico de pesquisa é extremamente assustador. E é extremamente contraditório também referente aos depoimentos das duas. Por que eu estou falando isso? Bom, segundo depoimentos da Yasmin, ela conta com um testemunho completamente emocionante, né, em depoimento, em que
aquela caminhada que foi registrada, né, por câmeras de segurança de algumas residências ali no caminho que elas fazem até o rio, onde elas desovam o corpo do Miguel. Ela conta que aquele momento era um momento único para ela, né, que era uma marcha fúnebre para o filho dela, em que a morte foi extremamente acidental, né, até porque é isso que a defesa das duas trabalha. É meio que uma tentativa de jogar a culpa para cima de uma, para cima de outra e livrar a acusação do Ministério Público, que era o seguinte: o Ministério Público queria enquadrá-las em um homicídio triplamente qualificado, em um homicídio doloso, quando se há a intenção de matar, que é um agravante, o dolo. A defesa queria tirar esse agravante, que era o dolo, e colocar como homicídio culposo, né? Até porque não tinha muito o que se fazer em relação à defesa das duas, elas confessaram, né, o crime, porém a defesa tentou ao máximo tirar as agravantes, né, da situação das duas ali e jogar meio que a culpa para cima da Bruna. A defesa da Bruna queria jogar um pouquinho para cima da Yasmin, né? A defesa da Bruna sempre ali alegando que a Bruna não teve participação na morte, mas sim na tortura física, na tortura psicológica, perdão, e que ela nunca teria encostado o dedo no Miguel. E diferente da defesa da Yasmin, que alegava que tecnicamente a Bruna era uma cabeça de tudo e que sim, ela teria cometido, né, torturas físicas contra o Miguel e tentando livrar um pouquinho a barra da Yasmin também, mas não deu muito certo. Então, referente às pesquisas que eu falei para vocês, que era o seguinte: por que que essas pesquisas, o histórico de pesquisa das duas na internet acabou quebrando um pouquinho esse depoimento delas no julgamento? Bom, segundo a Bruna, aquele era um momento muito único porque ela estava perdendo um sonho dela, que era o filho, que era o amor da vida dela e tudo mais. Porém, segundo a linha de investigação, após a morte do pequeno Miguel, antes dele ser desovado no rio que desemboca no mar, ela fez uma pesquisa referente a digitais humanas. Se as digitais, quanto tempo as digitais demoravam para sair, as digitais humanas demoravam para sair de corpo humano, se a água do mar retirava as digitais humanas e que se o corpo voltava, né, do mar, se um corpo voltava, né, se ele fosse jogado no mar, se ele acabava voltando, né, porque a história é essa, né, se um corpo é jogado no mar, o mar acaba devolvendo. Então, pesquisas como essa foram feitas, né, algumas outras pesquisas também assombrosas, todas ali em torno do que tinha acontecido. Então, isso foram feitas pesquisas antes e pesquisas depois desse fato em que elas jogaram o corpo do menino no mar. E o depois que eu falo é até na manhã seguinte. Então, a única preocupação delas era o esconder as provas de que elas teriam culpa no que tinha acontecido com o Miguel. Elas não estavam preocupadas se o Miguel ainda estava vivo quando ele foi jogado no mar, até porque nós temos uma perícia em relação a isso, até porque nós temos um corpo, mas se tem um crime confessado. Então, foi feita essa quebra do sigilo telefônico, foi apresentado esses prints, esses históricos pelo Ministério Público, né, em julgamento. E, para resumir, as duas acabaram sendo condenadas, né? O depoimento das duas acabou que não colou, né? Não aconteceu. A bancada de jurados era composto por 7 pessoas. A morte do pequeno Miguel aconteceu, né, na madrugada do dia 29 de julho de 2021 e a Yasmin e a Bruna foram presas no dia 30 de julho, né? Então aconteceu tudo muito rápido, a polícia ela agiu muito rápido, as investigações aconteceram muito rápido e esse caso tecnicamente ele foi resolvido muito rápido, né? E uma coisa que é pontuada pelo Ministério Público é do quão abandonado o pequeno Miguel foi, não só pela mãe, que era para ser uma mãe, mas ela acabou sendo genitora, que é assim que ela é citada pelo Ministério Público, e também pela avó, né? Até porque nos 2 dias de julgamento não se tem registro de ninguém que estava lá pedindo por justiça pelo Miguel, ninguém da família. Nem a avó, que estava tentando lutar pela guarda do menino, estava presente no julgamento. Tinha, pelo que é citado pela promotora, só tinha uma pessoa com uma camiseta
escrito Justiça por Miguel, mas essa pessoa é uma pessoa completamente aleatória, desconhecida, não tem nada a ver com a família, mas pelo menos tinha alguém ali pelo Miguel e os promotores estavam todos ali a favor da justiça pelo menino Miguel. E bom, como contra fatos não há argumentos, né, as provas do Ministério Público foram suficientes para trazer a condenação das duas e elas acabaram também confessando também, né? Então elas entraram em alguns detalhes e bom, o Ministério Público conseguiu convencer a culpa das duas e bom, a Yasmin ela foi condenada a 57 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, né, em regime fechado. A gente sabe como é que funcionam as leis do Brasil, antes eram 30 anos no máximo de regime fechado, teve uma mudança, se mudou para 40, e ela também foi condenada a pagar 26 dias de multa, né? Segundo o juiz Gilberto Pinto Fontoura. Bom, e durante a leitura da sentença da Yasmin, ela permaneceu calada, de cabeça baixa, sem esboçar qualquer reação, e ela estava ali sentada ao lado dos advogados dela de defesa. Bom, a Bruna, madrasta, né, do pequeno Miguel, ela foi condenada a 51 anos, 1 mês e 20 dias de prisão em regime fechado, né? E todas elas foram acusadas aí dos seguintes crimes. Elas foram condenadas por homicídio triplamente qualificado, que seria motivo torpe, né, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, elas foram acusadas também de tortura e ocultação de cadáver. Bom, e tudo isso somado acabou dando essa pena que eu acabei de citar para vocês. Uma decisão foi feita por uma bancada de 7 jurados, sendo 5 homens e 2 mulheres. Bom, essa sentença ela foi, né, lida ali na noite de sexta-feira, né, que foi o último dia de julgamento, no dia 5. Bom, e pouco mais de 3 anos já se passaram depois de todo essa brutalidade que aconteceu. As duas seguem presas, ah, cada uma cumprindo as suas respectivas penas, e o pequeno Miguel sempre será lembrado, né, até porque a mensagem que uma das promotoras deixa, né, no julgamento é muito linda, né, que é referente às memórias do Miguel e de que muito provável ele está em um lugar muito melhor do que ele estava enquanto ele estava em vida, e que enquanto existirem outros casos assim, onde existirem outras Yasmins, outras Brunas e outras vítimas como o pequeno Miguel, que haja uma justiça que seja feita assim como foi feita para o pequeno Miguel e que esse crime jamais seja esquecido, até porque a brutalidade que foi aplicada sobre essa criança, ela é inigualável e ela é, sem sombra de dúvidas, uma das mais cruéis que a gente já viu na história da humanidade. Então, que o pequeno Miguel descanse em paz e que as duas paguem pelos crimes que elas cometeram, é porque elas são muito novas, são muito jovens e elas têm um longo período na prisão. E, bom, eu não vou deixar a minha opinião pessoal, até porque eu nunca fui de trazer a opinião pessoal, mas o que se é citado até pela boca da própria Yasmin é que ela é um monstro, elas são monstros. E é com esse relato que eu deixo a imagem das duas para vocês. Que o pequeno Miguel descanse em paz e que as duas paguem pelos crimes que elas cometeram. Bom, essa foi mais uma investigação que eu trouxe aqui para vocês no canal Falando em Crimes. Eu espero que vocês, peritos e peritas, tenham gostado. Deixa seu like aqui mais uma vez, para a gente não perder nesse costume. E deixa o sininho ativado para vocês receberem a notificação das próximas investigações que a gente vai estar trazendo aqui. E eu preciso de vocês, tá? A gente precisa que esse canal cresça, eu preciso que esse canal cresça. E conto com a ajuda de vocês, conto com a investigação de vocês, porque eu já considero vocês os meus peritos e as minhas peritas. E eu só tô aqui só para apresentar o caso e vocês deixam nos comentários aí o que vocês acham disso tudo. Tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo apoio. E até a próxima investigação aqui no canal Falando em Crimes. Eu sou Nakamura e vejo vocês em breve.